Olá, professor. Meu nome é Andriele dos Santos Carlos, sou aluna do 8º termo de farmacoterapia e essa é a apresentação do meu caso clínico do paciente de escolha 5. Meu paciente ele se encontra numa unidade de terapia intensiva geral. Ele é um homem idoso já, ele não tem nenhum tipo de alergia medicamentosa, nenhuma precaução. E depois de avaliar a prescrição dele, tanto as medicações quanto as necessidades, foi caracterizado como um paciente de alto risco farmacoterapêutico. O meu paciente ele faz uso da sonda nasointeral e as medicações dele são administradas via endovenosa e sob a sonda. Quando a gente avaliou a prescrição dele, foi relatado, os medicamentos potencialmente perigosos. Então, ele faz uso dos analgésicos gerais, como o Propofol, que apesar de ser a curto prazo, ele ainda faz o uso. Analgésico opioides, ele usa como, por exemplo, o fentanil e o metadona. Antitrombóticos, ele faz uso de heparina. A glicose hipertônica, se o destro dele for menor que 70, ele faz o uso. A insulina, ele faz uso de insulina NPH. E ele faz uso de sedativos endovenosos, no caso, o midazolam. E a nutrição parenteral. A principal interação que foi relatada nesse paciente é do uso do Tazocin associado à heparina, que no caso o Tazocin é a piperacilina. Então, no caso, a piperacilina, ela aumenta o nível ou efeito da heparina pela anticoagulação e a piperacilina pode inibir a agregação plaquetária. A sugestão de substituição se dá devido ao meropenem também ser um antibiótico beta-lactâmico. Então, no caso, a gente iria substituir o piperaciclina, que é o Tazocin, pelo meropenem. Contudo, o meropenem é da classe dos carbapenêmicos, que no caso ele é um antibiótico que é tempo dependente e apresenta altas concentrações em variados tecidos, tá? Sendo que, pois o mesmo não apresenta interação, e no caso o meropenem não apresenta interação com a heparina, sendo uma opção. Eu tive estudando alguns casos, vi alguns artigos e foi feito estudos com pacientes utilizando o meropenem e o Tazocin e não houve resultados significantes da diferença, tá? A gente sabe que o meropenem ele é um antibiótico considerado mais forte que o Tazocin, digamos assim, de uma forma leiga, mas o meropenem ele é utilizado em casos de uma infecção, por exemplo, porque ele é mais fácil de ocorrer uma resistência bacteriana, tá? Então, no caso, depois foi avaliado, eu avaliei novamente a prescrição dele e havia uma complementação de prescrição que eu não havia me atentado. Então, no caso, foi substituída a piperaciclina pelo meropenem, tá? Mas isso eu só vi depois que eu vi o slide e depois de fazer a sugestão. Mas no caso aí, a minha sugestão foi... Então, aqui fazendo o complemento da tabela de Fast Hug. Alimentação, ele faz uso da dieta interal por sonda nasointeral, como havia mencionado lá atrás. A analgesia, ele faz uso da metadona, fentanil, propofol. A sedação, no caso midazolam. Tratamento antitrombótico, anticoagulante, que é heparina. Head of the bed, no caso, a cabeceira elevada a 45 graus, a fim de reduzir o risco de PAV em pacientes com maior probabilidade de aspiração, que aí, no caso, ele está fazendo uso de ventilação mecânica. E a profilaxia de úlcera de estresse, que ele está fazendo uso do omeprazol.
e controle glicêmico, que ele faz uso da insulina NPH, e o destro de 12 em 12. Se for menor que 70, ele faz uso da glicose 50%. Aqui o Maidens, que no caso as medicações que ele utilizava anterior ao hospital, a gente não teve essas informações disponíveis. O uso de antibiótico, ele fazia o uso do Tazocin, que no caso é para infecção do trato respiratório inferior, trato urinário, peles e tecidos moles ou sepse. E aí, no caso, a gente poderia incluir aqui o Meropenem, que no caso foi substituiu o Tazocin pelo Meropenem. Indicação de substituição medicamentosa, a gente poderia estar substituindo o omeprazol por pantoprazol, por ser uma fórmula mais moderna, com menos efeitos colaterais, tá? As dosagens estão de acordo com o paciente, de acordo com o peso. Os exames a gente não teve informação disponível. E aqui na parte de não ter interação, é bem difícil não ter uma interação medicamentosa com paciente de UTI de alto risco. Então, aqui no caso, eu coloquei apenas as interações de alto risco, que devem ser monitoradas de perto. Que no caso foi a piperacilina com a heparina, que é o Tazocin mais heparina, que foi a apresentação que eu fiz para substituição. A clonidina com bisoprolol, que aí a gente sugere a suspensão ou desmame do uso da clonidina e orientação de continuidade do medicamento metildopa, que é da mesma classe farmacológica e não apresenta interação junto ao bisaprolol. O fentanil mais o propofol, aí a gente orienta a suspensão ou desmame do fentanil, porque o paciente já faz o uso de uma droga alternativa analgésica opioide para dor severa e não apresenta interação com o propofol, que no caso. Então a gente apresenta a indicação de suspensão de desmame do fentanil justamente por o paciente já está fazendo o uso do metadona, que é da mesma classe farmacológica. E o fentanil acaba apresentando maiores interações medicamentosas. Então, logo abaixo aqui da interação do fentanil com o propofol, a gente tem a interação do fentanil com a metadona, tá? Aqui sugerindo a suspensão e desmame do uso do fentanil, porque a metadona é um analgésico de mesma classe farmacológica, que pode substituir o uso do fentanil. Isso porque a coadministração pode levar a efeitos adversos graves, como a depressão respiratória, a hipotensão e a sedação profunda. Aqui abaixo, a gente tem a interação da clonidina com a metadona, tá? Então, a gente sugere a suspensão ou desmame do uso da clonidina, que é um antihipertensivo. E como o paciente já faz o uso do metildopa, que é da mesma classe farmacológica, a gente orienta a continuidade do metildopa. E o metildopa, ele não apresenta interação junto ao metadona, tá? Então, logo abaixo eu acrescentei aqui que não seria possível garantir que não haja nenhuma interação medicamentosa sem que seja suspensa grande parte do uso de medicações, e sendo um paciente de meia idade que apresenta diversos problemas cardíacos, apresenta alta analgesia e sedação, seria um grande risco de vida. Em relação à suspensão de medicamentos, a gente não tem essas informações disponíveis de quando seria suspenso, se houve suspensão, então a gente não tem essas informações, tá? E este é o final. Obrigada.